Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente na nossa mesa de gestão para promover mais um encontro no nosso quadro Gestão que Transforma. Hoje a gente vai falar sobre marketing. O marketing como ferramenta na gestão e junto com o marketing a inteligência artificial que está em moda hoje, mas que a gente vai mostrar uma nova abordagem. Não é só elaboração de prompt, é usar a inteligência artificial para a gestão de marketing, contribuindo para a gestão do seu negócio. Eu sou o Gustavo Meirelles. Eu sou o Lucas Brandão. E juntos nós somos a Lubra Consultoria e estamos aqui na nossa mesa de gestão. E como eu disse, hoje a gente recebe esses dois feras aqui na área digital de marketing e de IA, o Bruno e o Gustavo. Muito obrigado por aceitar esse convite e participar conosco aqui da nossa mesa de gestão. Não, que isso, pra gente que é um prazer estar com vocês, foi uma oportunidade gigantesca conhecer vocês. Conheci o Lucas primeiro, depois o Gustavo, que é xará aqui. Xará. A gente até bate um pouco dentro dos perfis da sociedade, Tem né? que ser Gustavinho e Gustavão. Gustavinho e Gustavão, é isso. É isso aí. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, até porque a gente acredita no lema deles, que é só gestão resolve. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Se apresenta um pouco, Bruno, fala um pouquinho do seu trabalho, né, a sua especialidade, como a gestão de marketing hoje tem contribuído para que você possa gerar melhor resultado nas empresas. Até porque esse episódio que nós estamos trazendo aqui sobre gestão que transforma vai mostrar para o empresário que não é só gestão financeira, apesar de que tudo que acontece na empresa cai no financeiro. Mas a gestão ela precisa ser na empresa como na sua macro, né? Gestão tributária, gestão de marketing, gestão comercial, gestão de liderança. Por isso nós trouxemos aí 8 especialistas ao longo de 8 episódios para falar sobre gestão. Na semana passada nós trouxemos aí um especialista em M&A Evaluation, falando sobre gestão que transforma as empresas, gestão estratégica para transformar as empresas para melhorar o seu valor. E hoje vocês dois, marketing e inteligência artificial, se casam, né? Se casam. Muito. Fala um pouquinho sobre o que você pode contribuir hoje para melhorar o resultado das empresas através de gestão. Não, perfeito. Hoje eu tô à frente de 3 empresas, eu sou sócio de 3 empresas que elas vivem dentro do mesmo ecossistema basicamente, que são um e-commerce, é uma empresa de consultoria de tecnologia voltada especificamente para inteligência artificial, e aí vocês já viram eu fazer essa apresentação, que eu tenho um sócio que é formado em inteligência artificial. Então aqui a gente está falando de criar e treinar inteligência artificial para o que você precisa de fato. E a terceira empresa é a consultoria de marketing, que é mais voltada para a parte do digital ali. Eu atuo muito na estratégia de Founder-Led Growth, que é aquela estratégia que usa o fundador, o sócio, como imagem da marca, porque hoje ninguém quer mais ficar olhando perfil de marca e ficar acompanhando ali porque é chato. A gente quer ver pessoas vivendo a vida real, igual a gente. Então eu trabalho nessas 3 frentes hoje. Essas 2 de consultoria, elas se alinham, porque hoje o marketing com a IA você ganha muita eficiência e também muito dado, muita análise, muita informação, e vice-versa também, né? Que aí, a partir disso, você precisa... Eu brinco que hoje até usar IA é um marketing, você usa isso para brincar com branding, que é falar da sua marca, falar que você é moderno, atual, então a gente se correlaciona ali, é essa a ideia. Eu atuo há 9 anos com marketing digital, trabalhando nessa vertente gerencial, mais na parte de indicadores especificamente, olhando para processo, estruturando o time. Então, quando eu entro na empresa, eu entro para olhar o que está funcionando e o que não está funcionando e para acelerar essa parte que está funcionando e depois para a gente estruturar para que isso perdure por mais tempo. Porque o problema hoje do marketing nas empresas é que é feito de qualquer jeito e olhando só para a criatividade. Mas o marketing, ele é gestão. O marketing, ele vem da administração. Ele não vem da parte criativa, do universo criativo. Ele vem de administração. Então, é daí que vem a minha bagagem e é aí que eu atuo. Então, eu tenho os meus métodos de consultoria e mentoria dentro da parte de marketing para atender as pessoas e fazer esse processo de diagnosticar, de tratar. Até o nome da consultoria é consultório, que eu brinco que eu levo a empresa para dentro do meu consultório e eu trato ela lá dentro. Então essa é a proposta. Ô Bruno, é interessante isso que você está falando, né? Marketing é gestão, né? Vem da administração, mas muita gente olha marketing como um custo, né? Não sei se é por dificuldade de ver o retorno ou se é por
incapacidade das empresas em fazer o marketing bem feito. Eu queria que você explicasse como é que a gente pode usar o marketing para ser de fato um investimento e não simplesmente um custo. Eu acho que esse problema está atrelado realmente às duas coisas, mas o principal é, as pessoas não sabem medir o marketing, as pessoas não entendem como é que elas calculam o que o trabalho está retornando. Gera de resultado. Exatamente. Por quê? Porque cai num lugar dessa coisa criativa. Então, se eu gravei 20 vídeos ou gravei 5, tudo bem, eu tive um número lá, um número de curtida, visualização, mas isso me gerou o quê? Só que muitas vezes o retorno ROI do marketing está bem atrelado até a ideia de marca, que é a construção que você faz. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar o seu marketing, bem trabalhado, claro, né? Você vai perceber que existe uma dinâmica de você ser percebido diferente e por isso ter oportunidades diferentes. Isso as pessoas já não enxergam. Só que tudo isso você precisa parametrizar. Só que é difícil, as pessoas não enxergam esse lugar. Qual é o principal ponto? De onde vem seu cliente hoje? Seu cliente vem de indicação? Ok, quantos clientes vêm? Vem 5, vem 10 por mês? Começa a fazer o trabalho de marketing e a partir daí começa a analisar quanto mais veio por mês. É o básico, eu estou apresentando o básico. É simples essa conta. Eu poderia virar e falar assim, monta um painel, começa a analisar todos os detalhes de onde vem, para onde vai, a jornada do seu cliente, porque eu brinco que eu sou especialista em jornada, que é eu analiso onde o cliente entrou na sua empresa até ele comprar você, que é ele tem um primeiro contato até o momento que ele compra e depois tem a recompra, que é mais importante do que a compra, inclusive. E as pessoas não conseguem acompanhar isso. Só que se eu for entrar nesse detalhe e falar pra pessoa fazer sozinha, se perde. Ela vai se atropelar, ela vai fazer já tem que ter uma maturidade para conseguir isso, exatamente, né? Que é o caso de vocês, é o financeiro. Eu consigo fazer um financeiro até um certo ponto. Tem um certo ponto que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir ultrapassar uma certa parte do cálculo que eu preciso fazer para entender se tá bem ou se não tá. Então, para mim, é a mesma coisa, entendeu? Hoje a gente vê muito no mercado hoje marketing como vaidade, né? Muitos querem aparecer hoje nas redes sociais para se mostrar. E existe um ditado, não sei quem comentou isso comigo uma vez, que fala que, Lucas, você precisa parecer antes de ser. Aí vem a vaidade, né? Você queria aparecer nas redes sociais, você queria aparecer nas redes sociais antes de ser aquela pessoa. Pelo seu ponto de vista, o quanto isso traz resultado, né? Seja no curto, médio ou longo prazo, e quanto isso, pelo seu ponto de vista, é besteira. Não, você precisa ser aquilo que realmente você é. Apareça aquilo que você é. Qual que é o seu ponto de vista? Na minha opinião, essa questão de parecer antes de ser, ela é válida quando você não usa isso pra, vou usar a expressão mesmo, pra dar um golpe, quando você tá usando isso de forma honesta. Porque o parecer antes de ser, na verdade, não é sobre você fingir ser outra pessoa, mas é sobre você parecer uma autoridade antes de ser uma autoridade. Então, a partir do momento que vocês sentam aqui e conversam comigo sobre gestão na parte de marketing, conversaram na semana passada com o Cláudio Sotana sobre a parte de M&A, e aí vocês se colocam nessa posição de pessoas que entendem de gestão e ainda têm contatos que também entendem, vocês estão colocando, vocês estão fazendo parecer que vocês são pessoas que bebem muito da parte de gestão. Vocês são, mas para as pessoas lá de fora vocês são também? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de rede social, é esse fazer parecer ser antes de ser, que é, deixa eu mostrar para essas pessoas o que eu sou, só que elas ainda não reconhecem, entendeu? Então força a barra nisso. Se você ficar preocupado, por exemplo, mas aí eu vou ficar trazendo as pessoas aqui e aí vai... Não, esquece isso. Vai lá e faz, entendeu? Senta, faz lá, grava, mostra que você é essa pessoa que entende disso. Mas será que eu sou essa pessoa especialista realmente num nível de especialidade tão grande? Não, faça parecer ser, não tem problema. Agora, o que eu acho que é problema de vaidade mesmo nas empresas, aí entra muito a parte do que a gente faz, que é essa parte de indicadores. É essa parte de olhar ali e falar assim, cara, tá dando muita curtida, então tá dando resultado. Tá mesmo? O vídeo tá bonito, então tá dando resultado. Tá mesmo? O vídeo só ser bonito é interessante? Não, o que importa é conteúdo. Eu falo muito isso, a galera me pede muito truquezinho, né? Tem um hackzinho aí pra resolver isso aqui? Não, não tem hack. O que tem é, você realmente precisa fazer um conteúdo bom. E aí tem um ponto, vocês entendem muito de gestão.
de financeira principalmente. Só que na hora que você vai gravar um vídeo, Tem que ter estratégia. a estrutura de Tem que ter roteiro, conteúdo, né? a estrutura de roteiro não é só você só entregar, entendeu? Não é só você virar e falar o que você conhece. É que tem uma estrutura de roteiro específica, tem uma forma de prender a pessoa. A gente tá falando de prender a atenção. É a mesma coisa de você assistir um filme. O filme, ele tem toda uma estrutura. Um roteirista uma vez falou pra mim, ele falou, o cara que ele entende de filme, de roteiro, de filme, ele abre o roteiro no meio e naquele ponto tem que estar acontecendo uma coisa específica, que é uma virada, que ele chama. É a mesma coisa no roteiro de rede social. Você não pode simplesmente entregar seu conhecimento de forma morna. Você tem que fazer alguma coisa ali que vai prender a pessoa até o fim. E aí é onde entra o trabalho que a gente faz, que aí o Gustavo entra pra gente fazer análises disso de forma mais facilitada. Então hoje a moda, e eu até aplico isso que eu acho interessante, é trabalhar o volume. O volume faz você ter muitos dados. Porque a gente tá falando de um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos. Mas aí, Bruno, é interessante você falou, e aí eu vou perguntar pro Gustavo também, né, que é o especialista em IA. A IA tá em moda, cara. né? Sim. A IA, hoje em dia, ela tá presente em todos os setores e não tem como a gente fugir desse tema de IA. A gente usa muito a inteligência artificial para nos apoiar na gestão, no sentido de Criar dashboard, criar as ferramentas ferramentas, né? E aprofundar mais, ganhar tempo em algumas compilações de dados, fazer combinação e tudo mais. E aí, Gustavo, como é que você vê, então, a IA nesse trabalho de marketing, usando essa inteligência artificial para agilizar o processo, para gerar roteiro, gerar conteúdo? Como é que é essa IA na gestão de marketing? Cara, para essa parte de geração é um pouco complexo, porque é bem palpável de fazer, é bem fácil de fazer, mas a gente tem alguns gargalos, assim, o Bruno até brinca muito, que quando a gente está roteirizando com IA, a gente tem muito aquele cenário ela escrever um texto que, gestão não é isso, é aquilo. Então ela tem uns padrões que ela segue, se a gente for tentar transformar isso em cluster, em agrupamentos, texto de IA e texto de humano é muito diferente. E normalmente a gente tende a ter repulsa ao texto escrito por IA. Então tem que ser bem avaliado, tem que ser bem construído, a forma de roteirizar tem que ser transformada ali numa habilidade do próprio agente, com uma certa assertividade da parte do criador. Mas onde eu vejo muita facilitação é justamente nessa parte. Você comentou de criação de dashboard, acompanhamento de métrica, inteligência artificial, automação em geral, traz uma certa facilidade para poder acompanhar isso em escala. E aí a gente traz o cenário que o Bruno falou, ele trabalha volume. E para volume, teste AB, né? Testa, validou, funciona, não funciona, por que funciona? Qual é o indicador que eu tenho que acompanhar e tal? E você conseguir acompanhar isso é muito mais fácil usando esse tipo de ferramenta para poder ter capacidade de analisar volume com pouco esforço. Você está comentando sobre a linguagem de computador é diferente do humano, né? E quando eu comecei a minha universidade, saí do 3º ano, eu fiz engenharia da computação. Fiz 2 anos, né? Antigamente era um dos cursos mais caros que tinha, foi na Católica. Sim. E eu fiz 2 anos e meio, foi cálculo 1, cálculo 2, tinha o cálculo 4, que era com tal de chileno. Pensa num professor bruto. De cada 1000, passava 1, 2. E aquela linguagem matemática não entrava em mim, eu falei, vou mudar para ciência da computação. Aí quase todo mundo fazia isso. E mudei para ciência da computação, e ali fui mais ou menos quase 1 ano, meu pai faliu naquela época, e acabou não pagando mais a faculdade. Mas voltando ao assunto, questão de linguagem, eu lembro que eu fazia programinhas em C++. Começava com o texto pronto ali, e finalizava, mas é uma linguagem tão assim... Hoje não, né? Hoje eu conversando com um programador, eu falei, Lucas, a própria inteligência artificial hoje está me ajudando, né? E voltando para a área de marketing, quanto a inteligência artificial pode ajudar o marketing, eu acho que é o que vocês estão comentando. Grandes informações, que ao olho humano é difícil, né? Mensurar, tratar, analisar. O marketing usa a inteligência artificial. Eu queria saber quais os indicadores que vocês trabalham juntos, né? Então, gestão de marketing e gestão de indicadores, gestão de TI, não sei como é que você pode dizer isso aí. Como é que vocês trabalham junto hoje para gerar o resultado dentro da empresa? Então, nessa conexão que a gente faz, o trabalho é muito focado nesses indicadores, principalmente de marketing, mas a gente acaba apoiando também. Quando a gente entra, normalmente acontece, as pessoas não têm ali bem mapeados os indicadores de negócio no geral.
Mas olhando para marketing, existem alguns indicadores que são extremamente importantes e que também entram em outras vertentes de negócio. Como eu disse, marketing é negócio, não é a parte criativa. Então, falando de indicadores, hoje os principais são CAC, a gente analisa muito o ROAS, que é o retorno em cima, né, do investimento ali publicitário, e a gente trabalha muito em cima do LTV também. Vamos só traduzir. O CAC... Perfeito. É o custo de aquisição do cliente, Isso. que é o valor ali que você tem, o custo que você tem para conseguir trazer o cliente para dentro da sua base. O cliente final. Isso, o cliente final, exatamente. É tipo, quanto custou para você comprar ele mesmo, então é isso. O ROAS é esse indicador que realmente analisa quantas vezes retornou em cima do seu investimento. Então vamos supor que você fez um investimento de 10 mil ali de marketing. E retornou 10 vezes, então significa que foi 100 mil reais. Então esse é o ROAS, 10 vezes. Existe um indicador padrão para esse ROAS? Por exemplo, eu peço consultoria para a indústria de esmalte. Certo. E lá eu acompanho o ROAS que está dando de 1 para 7, ou seja, para cada R$1 volta 7. Sim. Ontem eu fui numa empresa de pet shop, lá eles começaram também o marketing, a venda pelo e-commerce, marketplace, e lá retorna 1 para 16. Então, assim, para cada negócio existe um ROAS. Existe uma referência? Ou é realmente ela é segmentada? Existem referências, mas isso varia muito por segmento, porque, por exemplo, você pega uma indústria, a indústria ela tem um poder de retorno diferente de um trabalho de um marketplace. Tem gente que consegue acelerar e sair fora da curva, mas essas são as exceções. Mas assim, existe um padrão de trabalhar entre 4 e 7 de ROAS. É o padrão, assim, de estar num intervalo bom, você tá tendo um retorno interessante. Só que eu posso virar e falar isso para vocês, mas ir ali numa empresa que trabalha luxo e para eles não vai fazer sentido. Então, assim, muda muito de negócio para negócio, porque a gente está falando até da parte de vocês, que é a parte financeira, para análise de margem, todo esse trabalho. Então, isso vai mudar muito de acordo com cada segmento. E aí tem o LTV, que é o tempo ali, o valor do tempo desse cliente dentro da empresa, que é quanto que ele gasta no período que ele ficou com você. Porque isso é importante até porque eu tenho um primeiro custo, que é o CAC, custo de aquisição. Esse custo, às vezes, ele pode sobressair o valor de compra desse cliente. Então, às vezes, o meu produto é 200, mas eu paguei 300 para ter esse cliente. Só que é para eu ter ele na base. Depois, o LTV dele vai compensar isso, que aí é o cálculo que a galera faz, que é LTV sobre CAC. Que aí você vai entender se realmente está fazendo sentido pagar para ter esse cliente. Então, cada negócio tem suas peculiaridades para trabalhar essa gestão de marketing. E aí é onde entra a questão da dificuldade das pessoas. As pessoas têm medo e, ao mesmo tempo, por não entender e não receber a explicação correta, elas não se arriscam. E empreender é arriscar, a gente sabe, todo mundo que está aqui sentado sabe que às vezes a gente injeta dinheiro, a gente alavanca, a gente... É a mesma coisa com marketing. Às vezes você vai pagar para ter aquele cliente na sua base. Depende do nível de consciência que ele vai ter, que é o quanto ele conhece do seu produto, o quanto ele precisa diariamente, semanalmente, mensalmente do seu produto. Tudo isso vai impactar muito no que você vai ter ali de resultado e qual é o indicador perfeito para você. Então, nós temos um método chamado do método DEP, Sim. Diagnóstico, Estratégia e Plano de Ação. E dentro desse método, que nós trabalhamos nas empresas, nós temos algumas micro-tarefas que faz com que o método funcione. E uma delas chama-se gestão por indicadores. Pensando em consultoria para uma empresa de pet shop, né? São 4 lojas em Caldas Novas, 2 em Tumbiaras e uma em Goiatuba. Ontem eu estava lá, fiquei das 8 às 18 horas e essa ação de fazer gestão por indicadores, a gente está fazendo por loja. Ou seja, nós criamos alguns indicadores chaves dentro da loja, de cada loja, coletamos informações do sistema e através da inteligência artificial eu gosto do Cloud Code, sabe? Eu sou apaixonado, Gustavo que falou, conversa lá com o seu Conselho. Com o seu conselho, eu crio um conselho no Cloud Code. Aí eu crio lá um dashboard com o Cloud, pego as informações, importo para o dashboard e ele explode indicadores. Então eu criei uma rotina com os gerentes de toda terça-feira e quinta, até criar o hábito, de eles tirarem o relatório, importar para o dashboard e ele vai explodir os mesmos indicadores. E criamos uma planilha online para que todos preencham esses indicadores todos os dias que estão sendo apurados. O que eu quero dizer com isso, através da gestão de indicadores? Quando você começa a monitorar o indicador,
ele começa a oscilar. Começou com 10, vai para 20, vai para 15, mas ao longo de um certo período ele tem que melhorar, ou não faz sentido. E através desse indicador, a gente vai para o terceiro pilar do nosso método, que é plano de ação, que é o método DEP, que é o final plano de ação. Ou seja, vindo um indicador que está ruim, vamos criar um plano de ação para resolver aquele indicador que está ruim. Então, esse método que nós temos utilizando na inteligência artificial, eu acho que usa muito para o marketing, né, Bruno? Sim. Como que você faz gestão de um marketing se você não tem dados? Sim. Não faz sentido, né? Ou você acha que consigo fazer uma boa gestão, te mostrar o caminho, simplesmente olhando se isso aqui está correto? Não, você vai ficar patinando por muito tempo. Às vezes você vai até acertar, só que você não vai perceber que você acertou, você vai descartar aquele acerto e vai tentar outra coisa. Muita gente faz isso. Tá indo numa toada, tá errando, acerta aqui, só que não percebe que acertou, tenta outra coisa. Vai para outro plano de ação. A pessoa não enxergou que acertou. A pessoa não percebeu. E o marketing tem uma coisa que é o que eu falei lá no início. Às vezes o retorno é um pouco prolongado. Às vezes, vamos falar de coisa específica mesmo para ficar mais claro. Às vezes um vídeo que você posta hoje pode acontecer dele viralizar daqui a um mês. Pode acontecer. Já aconteceu muito. A gente trabalhou muito junto, visualizando isso, que foi um período que eu não enxergava isso. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a conseguir receber a informação de que um vídeo de um mês atrás estava viralizando. Ó, destaque aqui para esse material aqui. E aí você começa a perceber que você não estava errando. É só que demorou um tempinho para aquele vídeo engatar. Então tô dando um exemplo bem palpável para ficar claro de que o dado é extremamente importante. E é interessante isso, né, Bruno? Porque assim, eu estou prestando serviço para um determinado cliente, eu fiz uma análise muito parecida. Apesar de não ser várias lojas, tem vários negócios. Entendi. E aí eu comecei a analisar sobre a ótica de cada negócio. E um dos negócios é um marketplace, né? Então a gente vai apurando os números, mas muitas vezes, nesse cliente eu tenho dificuldade porque eu faço a divulgação, né, nas redes sociais, e aí ele tem vários canais que ele pode adquirir aquele produto. Ele pode comprar pela própria rede social, ele pode comprar pelo marketplace, como ele pode ir fisicamente na loja comprar o produto. E como a gente está analisando por canal, fica difícil da gente ponderar se o aumento da venda, por exemplo, na loja física, foi decorrente daquele esforço que a gente fez lá na rede social, né, nas campanhas publicitárias. Como é que eu meço isso, hein? Então, esse é um ponto interessante e aí cai pro lado da inteligência artificial, que não é só prompt, que eu brinco. Por quê? A inteligência artificial, ela consegue ajudar, inclusive o Lucas também citou uma coisa aqui, que é o processo, eu vou preencher uma planilha, uma pessoa vai visitar a loja, como é que eu vou saber? Todo esse processo, ele é complicado de ser executado operacionalmente. E aí eu vou falar um pouco, mas vou passar pro Gustavo até complementar, que é o quê? Quando a gente usa a inteligência artificial, a gente tem algumas possibilidades, e aí eu vou soltar algumas coisas palpáveis também. Por exemplo, a pessoa entrou na loja, você consegue identificar quem é aquela pessoa com IA, dá para identificar por uma câmera. Se você consegue identificar quem é essa pessoa por uma câmera, a gente consegue bater ela pela foto do Instagram dela, talvez. Se a gente consegue bater ela pela foto do Instagram dela, a gente consegue identificar se ela segue o perfil da empresa. Cara, que viagem. E aí você começa a fazer muito louco isso. Você começa a montar um circuito que aí você não perde a informação da pessoa. Mas essa pessoa entrou na loja, mas antes de entrar na loja, ela estava vindo e ela mandou mensagem na DM do Instagram, perguntando sobre um produto. Ela fez um contato antes. Entendi. Esse é o desenho da jornada. E aí, toda empresa tem uma jornada diferente, mas negócios têm jornadas parecidas no mesmo segmento. Então, marketplace. Eu trabalho com e-commerce, e aí você falou, tem vários canais. É um exemplo que a gente tem, a gente trabalha, inclusive, aí vou dar mais um exemplo simples, que a gente trabalha o site, que é o e-commerce mesmo, a gente trabalha o WhatsApp. Era uma dificuldade nossa, como é que eu vou entender, de fato, de onde está vindo cada pessoa, para onde ela vai, o que ela faz, e as informações disso para eu parametrizar, porque eu tenho uma equipe enxuta, eu não tenho uma equipe gigantesca, eu tenho 3 vendedores, não dá para ficar fazendo. Você implementa IA, e a IA começa a extrair informação enquanto você está conversando e ela está extraindo a conversa do vendedor. Aquilo vai sendo registrado, eu bato com o site para ver se essa pessoa já comprou no site, eu entendo se ela já é meu cliente, a partir disso eu consigo ter uma comunicação diferente com esse cliente, ela ainda não é meu cliente, eu consigo criar um sistema para mandar uma mensagem de follow-up que todo mundo sofre pra caramba, um follow-up automático sozinho,
lá na frente, convidando essa pessoa para acessar o site, para seguir, para fazer alguma coisa que ela não fez. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu convido essa pessoa, eu entendo se ela entrou. Tudo isso é rastreável. E tudo é com inteligência artificial. Tudo não com tem inteligência como fazer isso artificial. sem Não tem jeito de fazer É isso. difícil. Né? Tem se Tem. você contratar uma porrada de gente. Um batalhão de Porque antigamente, pessoas, né? Você pode contratar uma porrada de gente. Gustavinho, me fala um pouquinho como é que funciona isso na prática, né? São várias inteligências que podem contribuir com o marketing ou não? Não, vamos criar uma que faz tudo. Eu tenho um CEO, eu tenho um conselho. Eu criei 5 conselheiros, né? Marketing, é estratégico, é financeiro. Eu tô com a dificuldade, eu falo assim, ô conselho, eu tô com uma estratégia aqui, eu quero que você convoque o CEO estratégico para me apoiar. É assim também que funciona do seu lado ou eu sou bem inocente assim? Na verdade, é uma grande mistura de inteligências artificiais, por assim dizer, né? Primeiro, a gente tem que se preocupar com uma coisa que é a LGPD nesse cenário, porque assim, quando a gente fala de câmera, vou identificar uma pessoa pelo rosto e tal, normalmente envolvem algumas questões jurídicas, mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, no e-commerce, a gente tem a entrada da pessoa pelo site ali para fazer uma compra. A gente guarda os dados dela com automação. Então, nome e tal, informações pessoais. Essa pessoa volta a fazer contato pelo WhatsApp, a gente tem um número dela lá. Então, esse simples cruzamento faz com que aquelas informações que foram guardadas tragam uma personalização para aquele atendimento. E aí já é IA. A gente já está usando LLM, que é o chat, que você usa como conselho. Então, assim, ele coleta lá as informações e usa para poder atender de forma personalizada, para trazer uma certa experiência, um encantamento do cliente também, porque é isso que você espera, né? Quando você entra na loja que você compra sapatos sempre, você espera que eles saibam quem é você, do que você gosta ali, pelo menos um parâmetro. Então, você já está usando aí automação junto com LLM. E aí você tem o escopo do físico. Estou indo na loja agora do mesmo e-commerce e eu tenho ali algumas informações que eu já capturei em algum outro momento, você assinou algum termo, alguma coisa durante a compra, e eu tenho uma foto sua, por exemplo, algumas talvez. Você consegue fazer a identificação do meu rosto assim que eu entro na loja. Então, é o Lucas. O Lucas gosta disso, disso, disso. Então, o atendimento dentro da loja passa a ser personalizado de alguma forma. Pode ser através de um briefing para o vendedor, pode ser através de algum autoatendimento que tem nessa loja. Então, depende bastante. Mas a grande realidade é que normalmente vai ser a junção de um monte de tecnologias diferentes na área de IA, não necessariamente só IA, mas essa junção faz com que você consiga ter esse encantamento robusto do cliente para poder ter um LTV significativo. E essa análise, ela não é de hoje, né? Por exemplo, eu li um livro uma vez, chama Poder do Hábito, se não me engano. Perfeito, adoro esse livro. E ele falava justamente sobre isso, como as grandes empresas utilizavam esses dados de compra do usuário, do cliente, para começar a promover para ele via e-mail, via marketing, o que ele pode vir a comprar. Então, vamos colocar um termo prático. Chegou uma mãe e começou a comprar fralda, né? Comprou P, então ela sabe que o filho ainda não veio, ou se já veio, né? Quem está na fase prematura, que eu vou agora promover para ela papinha. Então, pelo estudo que foi feito, isso não tinha inteligência artificial na época. Isso é um conceito já antigo, sim. Né? Antigamente eu lembro muito das listas de distribuição de e-mail que vinham direcionadas em cima do seu perfil de compra, né? Quer dizer, você já aproveitando do histórico do cliente, né? Sim, é o que você chama o famoso if else, né? Nessa época eu imagino que fosse algo do tipo. Que é o seguinte, você coloca assim, o Lucas comprou isto, então... Porque qual a diferença da inteligência artificial? E aí você me corrige, porque eu tô com o especialista aqui do lado, é perigoso. Mas qual a diferença da inteligência artificial para esse tipo de trabalho? É que ela pensa sozinha. Então, para você colocar aqui que o Lucas gosta desse tipo de copo, a gente inferiu por uma série de coisas, colocou lá, porque ele já fez uma sequência de passos. A IA, ela consegue olhar e falar, olha, pode ser que ele goste disso aqui, que é o famoso algoritmo. Instagram, Amazon, que te entrega alguma coisa ali que você nunca pensou em comprar, mas a IA falou assim, esse cara aí vai comprar isso aqui, você quer ver? Às vezes consegue tirar até assim, ele ficou 3 segundos olhando essa fotinha, peraí que eu vou mandar uma oferta para ele, né? Exatamente. Tem múltiplas formas de fazer isso, eu vou dar 2 exemplos práticos, que é a Amazon, que ele já citou. Assim, usuário A comprou o item tal, usuário B também comprou o item tal, usuário C comprou o item tal e mais um item. A probabilidade de recomendar esse segundo item do usuário C pro A e pro B e eles comprarem é grande. E aí, claro que eu tô tratando aqui muito simploriamente com 2 itens, mas pensa numa matriz
com N linhas e N colunas, onde os usuários vão comprando e comprando, então aquele hábito de consumo ele fica muito parametrizável, fica fácil de recomendar com base naquilo, que seria humanamente impossível, porque a gente está tratando de um marketplace com bilhões de produtos. E a partir disso a gente está falando também, tudo aqui que a gente falou, de indicador. Porque todo esse movimento, além de gerar experiência para o cliente, retorna em números. E aí a partir disso você começa a tomar decisão. Que aí o número é extremamente importante, o dado, e no fim das contas eu brinco também que a gente usa o feeling sempre, porque a decisão mesmo é no feeling, mesmo com o dado. Esse episódio nosso, essa série de episódios nosso aqui, 8 episódios, fala sobre gestão, com vários especialistas. E voltando para a inteligência artificial, a gestão. Como é que a gestão se aplica hoje na inteligência artificial? Porque não é simplesmente você pegar um prompt, pegar uma inteligência qualquer e falar assim, faz isso para mim. A chance de dar errado é enorme, né? Como é que você utiliza hoje a gestão dentro do seu trabalho no dia a dia com esse emaranhado de inteligências para você identificar a melhor forma de melhorar o resultado das empresas através de gestão de inteligência artificial? Estou falando besteira ou não? É isso mesmo? Não, só um pouco antes. Vamos entrar numa seara bem legal aqui que ele adora, que é sobre, será que um dia a IA vai conseguir gerir sozinha uma empresa bilionária? Cara, isso aí é tema de uma nova mesa. É que você tá aí falando e eu lembrei, assim, porque você acredita nisso. Parcialmente. Eu já acho que, assim, vai ter sempre um humano ali por trás disso. Aquele filme O Robô mostra muito isso na prática, né? Mas parcialmente, assim, na verdade eu não acredito na evolução dela gerindo uma empresa sozinha, porque eu acredito na validação humana. Você precisa ter alguém olhando o que sai, porque senão você vai ter um problema significativo. Porque quando você perceber que tá dando errado, já foi, né? Você tá tratando de um império, de bilhões, e assim, a escala, a queda é maior, né? Vamos combinar. Mas respondendo isso que você está perguntando, depende bastante. É que hoje, para o grande público, inteligência artificial é ChatGPT, LLM, em geral. E na verdade não é aí que se encontra o grande poder da IA. LLM é legal, é um grande facilitador, mas quando a gente pensa em IA para empresa, normalmente a gente vai estar pensando em uma ferramenta treinada. E aí treinamento é método científico mesmo, é avaliar a métrica. Qual é o percentual de assertividade dela aqui em laboratório? É tanto, tá. A partir de X dá para mandar para o mundo real. Mandamos para o mundo real. Tem que ter uma pessoa validando, acompanhando ali aquele resultado, porque dificilmente você vai atingir o 100%. Você tem cenários em que o 99,98% é possível, mas é raro e de um modo geral é metrificar mesmo. É ter sempre alguém acompanhando, visualizando aquele resultado para poder entender se está compatível com o que deveria ser. Então é basicamente assim que se faz. Você tem que realmente ir metrificando e criar, de fato, métricas compatíveis com o seu negócio. Tá bom. Pessoal, nós chegamos ao fim. Não, é que isso. Nosso bate-papo. Não deu tempo de falar nada, peraí. Exato. É justamente para deixar um gostinho de quero mais. Para procurar vocês. Para procurar, quero saber mais. Se aprofundar no tema. Mas eu queria, antes da gente encerrar, pedir para vocês que mensagem cada um de vocês gostaria de deixar para o empresário que está nos ouvindo sobre marketing, sobre inteligência artificial. Tá, eu vou falar de marketing, vou deixar pra você falar de senão eu falo de tudo, vocês perceberam que eu falo pra caramba. Se juntar eu e o Lucas aqui, a gente não deixa ninguém mais falar. Mas em relação a marketing, eu tenho uma frase que eu acho que ela é muito importante. E no cenário goiano mais ainda, que é aqui onde a gente tá, em Goiânia, eu acho que isso tem muita força, que é marketing é investimento. Marketing não é custo. Se o seu marketing está sendo custo, você está fazendo ele errado. Então, reavalia a sua estrutura, analisa se o que você tem aí de marketing não é só para inglês ver, não é só para ter. Marketing não é só para ter. Marketing é um motor, é uma máquina. Tem que entrar dinheiro de cá e sair dobrado, triplicado, 7 vezes, 16 vezes. Não tem ROI, né? Tem que ter ROI. Tem que ter retorno. É um investimento. Então, esse é o meu ponto. Analisem isso, olhem bem se o seu marketing está sendo investimento. É isso. Cara, sobre inteligência artificial, eu acredito que o que eu preciso passar para todo empresário que eu conheço use inteligência artificial, use os LLMs, consuma bastante, mas tente entender também onde IA, para além de LLM, pode ser aplicado na sua empresa, porque hoje é uma disrupção de mercado. Se você conseguir aplicar, mesmo que em escala pequena, dentro da sua empresa,
provavelmente você vai conseguir multiplicar alguma coisa. Então você vai conseguir acelerar alguma parte do seu processo. Basicamente é isso. Use IA e entenda de IA de verdade. Fugindo um pouco do chat. Porque só o chat vai te ajudar bastante, mas tem um oceano aí para você explorar nas outras direções. Legal. A gente gostaria de dar uma lembrancinha aqui para vocês, né? É Obrigado. um mimo Se aí. puderem abrir para vocês Vou dar uma verem. Para olhada vocês aqui agora. carregarem no peito aquilo que a gente de fato acredita que é o nosso tema central. Eu já até sei o que é. Só então. gestão resolve. Né? Perfeito. Olha só, Rapaz. vou estar usando por aí para ir pros lugares, então, hein? É isso aí. Realmente, é só ela. É só ela pra resolver. Não adianta. Isso aí. Só gestão. Não Só tem gestão jeito. resolve. Perfeito. Tá? E eu gostaria então de agradecer a presença de vocês aqui. E pessoal, fiquem atentos na nossa nova série de gestão, Vai vestir? que é a gestão que transforma. Essa série com 8 episódios, a gente está aqui finalizando o nosso 2º episódio. Serão 8 entrevistas com especialistas em vários segmentos relacionados à gestão dentro da empresa e que eu tenho certeza que vai transformar também a vida de você, empresário, porque são nos pequenos detalhes que a gente vai conseguindo construir as grandes vitórias, tá? Então assista, curta, compartilha, envia para aquele amigo seu empresário que às vezes tem medo de investir no marketing, né? Porque o marketing é investimento e o marketing traz retorno sim. Se não está trazendo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E a inteligência artificial veio para ficar. Ela é um aliado seu. Ela veio para te auxiliar na gestão, e não só na gestão de marketing, mas na gestão da empresa como um todo. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.